Fala pessoal, beleza? Bom, vamos aqui para mais uma aula, né? Hoje a gente vai ver aqui um pouco sobre como que funciona a questão do Angular 2+, né? O que como que a gente vai fazer para conseguir instalar ele e tudo mais, a gente conseguir usar o framework, né? Como que é o passo a passo, né? Mas antes, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações, dá um like aí se você gostou. Comenta também, caso tenha alguma coisa que você queira falar de melhoria, que isso me ajuda bastante. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é instalar esse carinha aqui que eu tô, que é o Visual Studio Code. Para você instalar ele, você vai vir aqui, ó, vai digitar no Google lá, Visual Studio Code, e vai entrar no primeiro link, e vai cair aqui. Mas eu vou deixar todos esses links aqui no vídeo, na descrição aqui embaixo para facilitar. Então o primeiro cara que você vai vir dar um download aqui, for Windows, ele vai baixar, next, 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 baixou, acabou. Tá certo? A segunda parte é a gente vir aqui, ó. Então aqui, teoricamente, ok, tá? Baixou lá, next, 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 ok. Aqui nessas extensões, vai ter algumas extensões que você vai baixar. Eu vou colocar na descrição do vídeo quais extensões você vai baixar. Basicamente você vai vir aqui e vai digitar, por exemplo, Angular. E aí vai aparecer um monte de extensão. Você vai pegar ali na descrição do vídeo qual que é a extensão, vai clicar em instalar. Ele vai ficar instalando aqui. Depois que ele instalar, ele vai aparecer desabilitar ou desinstalar. Isso já quer dizer que ele instalou. Tá? Depois que instalar todas, é bom dar uma reiniciada aqui no Visual Studio Code, tá? Bom, indo para a terceira etapa aqui, então aqui a gente está ok. Indo para a terceira etapa, a gente vai vir aqui e vai instalar o Node. Só que, ao invés da gente instalar a última versão, na verdade sim, nós vamos instalar a última versão. Você vai baixar a LTDS aqui, não a atual. Por que é a LTDS, né? Por isso que eu falei que a gente não vai instalar a última versão, né? A gente vai instalar a LTDS, a versão que ela é a mais consolidada. Então é a versão que já tem mais teste, que está mais consolidada por todo mundo. Tá? Então você vai baixar essa daqui, mesma coisa, deu um download aqui, next, 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 finish, instalou, ok. Recomendo que se algum passo desse falhar, algum processo desse falhar, você reinicie o computador, tá? Principalmente nessa parte aqui do Node, você reinicia o computador, tá? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o Angular CLI. Tá? O Angular CLI, ele vai ser o que? Ele vai ser o cara que vai permitir que a gente faça aplicações Angular, tá? Então você vai seguir basicamente esse passo aqui também que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você vai dar um npm install g -g @angular CLI. Isso aqui, esse -g é para declarar como global, tá? A instalação. E aí a gente vai vir fazer esse passo a passo aqui. Esse cara aqui eu vou pular, tá? Porque teoricamente é para eu poder ver todos os tipos de comandos que eu tenho dentro do NG, tá? Então eu vou fazer esse passo aqui, que é eu vou criar um projeto, eu vou entrar nesse meu projeto e eu vou dar um NG server nesse projeto. Então basicamente, ó, eu instalei, tá? Então aqui eu já tenho instalado. Eu não fiz esse next aqui com vocês, esse next, next, next de tudo aqui, porque eu já tenho isso instalado. Mas basicamente o que você vai fazer? Você vai vir no seu Visual Studio Code, você vai dar um Ctrl aspas simples, vai pressionar Ctrl aspas simples, ele vai abrir o terminal para você. A primeira coisa que você vai fazer é copiar esse comando e dar um npm install aqui, tá? E colar aqui e dar um enter. Ele vai baixar um monte de coisa, você vai deixar ele lá
ele vai te pedir para você qual tipo de documento você quer, CSS, SCSS e por aí vai. Você vai escolher o SCSS, essa é a opção mais importante que você tem que saber agora, tá? E caso ele apareça para você o Angular Material, você também coloca o Angular Material, tá? Mas vamos lá. Basicamente é isso. Depois que ele terminar, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e você vai dar um ng new my first project. Vai ser esse nome mesmo, ou pode ser, vou trocar aqui, tá? Esse my first project é o nome do seu projeto. O que eu fiz aqui? Quando eu abri o Visual Studio Code, eu criei só uma pasta e é onde a gente vai adicionar esse cara aqui. Então vou colocar assim, aula teste Angular. Quando eu der um Enter, ele vai criar o projeto, né? Vai criar esse projeto aqui para mim em Angular. E depois que criar, a gente vai estar apto para subir esse projeto localmente, ou seja, rodar esse projeto para a gente ver o que vai acontecer. E aqui na lateral ele vai criar o projeto para a gente, tá? Ele está perguntando aqui, a primeira etapa que ele pergunta é se a gente quer rota nessa aplicação. Eu vou colocar aqui sim, que eu quero rota, ou seja, eu quero esquema de roteamento. Aí ele apareceu aqui, ó, eu até me enganei, até falei que era naquela primeira instalação, mas não é aqui, é na parte do projeto mesmo. Você vai colocar aqui, ó, ele vai te falar, você quer com CSS, SSS, SAS ou LESS. Qual que é a diferença de SAS ou SSS? O SAS vai ter que escrever como SAS, numa arquitetura em SAS mesmo. No SSS vai poder utilizar a arquitetura do SAS, só que escrevendo com a sintaxe do CSS, tá? Basicamente é isso. Então vou escolher esse, que é o que eu mais curto fazer, eu acho que é o mais usado em mercado. Ele vai começar a criar o projeto pra gente, né, em Angular. Criando esse projeto, finalizando esse projeto, essa criação, ali ó, vocês podem ver na lateral que ele já apareceu aqui, ó, Angular Teste Angular, aula Teste Angular, desculpa. E pra gente poder visualizar já tudo que ele vai criar aqui, né? Depois que ele criar, a gente vai iniciar essa aplicação aqui. Beleza. Eu dei um pause aqui, pessoal, porque vocês vão ver que ele demora um pouco para terminar a instalação. É normal, tá? Demorar de 5 a 10 minutos para terminar essa primeira execução e criação do projeto. Então legal, a gente já criou nosso projeto e vamos ver como é um pouco dessa estrutura, né? Ele cria um pouco dessa parte aqui do Visual Studio Code, porque a gente está utilizando ele, então o próprio identifica que a gente está usando o Visual Studio Code, então ele cria algumas questões aqui do próprio Visual Studio Code. Eu tenho a pasta Node Modules. O que é essa pasta Node Modules? A Node Modules é a pasta que ela tem todos os plugins, vamos colocar assim, todas as extensões e plugins que a gente precisa, libs, né, que a gente chama, todas as libs necessárias para a gente conseguir desenvolver ali em Angular, e a gente pode ir adicionando mais libs, né, a gente adiciona geralmente aqui no package. No package, ele já vem, quando você, numa aplicação crua que nem a gente fez, ele já vem algumas coisas por padrão, que inclusive está nessa Node Modules, é aqui que ele vê quais as extensões que ele tem que pegar, de quais tipos de versão, para ele fazer essa ligação ali, a existência das libs aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui toda a estrutura ali do Angular, né, necessária, roteamento, uma parte aqui de animations, né, que eles chamam de, que complementa essa parte de rota, né, parte core, forms e afins, essa parte é padrão do Angular. Ele já vem com o React.js instalado, né, que é a programação reativa do Angular. Vem com a parte do Jasmine e o Karma, que é a parte de teste unitário. Então ele já vem com algumas coisas pré-prontas, já vem aqui com o Start, Build, Watch e Teste. Esses caras aqui é para iniciar, compilar, testar e ver o que seria um build com debug, né? Vamos colocar assim. E o NG também para reconhecer nesse contexto. Aqui a gente tem a parte de versão, tá?
a versão do projeto que ele está e o nome da nossa aplicação, tá? Basicamente é isso. Dentro dessa arquitetura aqui, ele vai sempre vir assim: app, assets, environment. Aí vai vir o favicon, a index, o main, esse polyfills TS, style CSS e o teste. Style CSS geralmente é um style geral, né, para a gente poder colocar num âmbito global, assim. Às vezes a gente quer trazer alguma coisa mais global que de CSS. Aí ele vem aqui com padrão app routing, app component, component CSS, o spec dele que é o teste. Então todo arquivo vai vir o que? A gente vai ter o módulo, ele é o que? Ele chama os nossos components, tá? Então quando a gente quer criar uma arquitetura modular, ou por exemplo, eu vou criar uma área de login, dentro dela eu vou ter vários subcomponentes, tá? Que vai compor a minha página de login, por exemplo. Então eu vou chamar um módulo que vai chamar esses caras, e nele eu vou aplicar alguns conceitos de lazy loading, alguma coisa a respeito. O app routing module, ele é a camada master de tudo, de toda a aplicação Angular, né? Aplicação, tá? Bem lembrando disso, assim, não é uma lib, que lib é uma outra estrutura, também tem parte modular, mas é um outro contexto. Aqui o app component seria, na verdade, a parte master, né, de tudo. Quando a aplicação roda, ele roda primeiro esse cara, o CSS desse cara, a spec desse cara, o TS, ou seja, aqui são alguns testes que já vêm por padrão, tá? Que a gente chama de smoke. Então ele testa algumas questões aqui já por padrão, mas você pode criar mais testes recomendados que se crie numa aplicação maior. Aqui o TS, ou seja, ele sempre acompanha. Basicamente, quando a gente cria um componente, sempre vem HTML, CSS, spec e o TS. O TS é onde a gente vai programar para que as nossas funcionalidades no front sejam executadas conforme ação, ou enfim, como a gente for executar. E aqui, aqui eu até falei errado. Aqui é o app módulo, que foi o que eu falei aquela anterior, né? Que a gente chama o componente. Aqui no routing módulo a gente chama as rotas, que seria o que? Eu vou chamar uma página, sei lá, jujuba/home. Então aqui é que eu vou definir que a home e qual módulo que é a home. Então aonde eu vou pegar esse módulo da home, tá? Eu vou fazer o seguinte: a gente vai pegar, vamos seguir aquela documentação lá. Então a próxima etapa é a gente fazer um CD, certo? CD, e a gente vai colocar o nome do nosso projeto, que seria aula teste Angular. E aí eu vou dar um CD. Depois que eu dei um CD, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dar um ng server. Eu posso fazer assim, dando ng server, ele vai funcionar. Ou eu posso fazer o que? Como no package ele já vem alguns caras aqui pré-definidos, e um deles é o ng server, eu posso dar o package, ele entende o que? Ele sempre entende o npm, porque o package ele está relacionado ao node. Então ele sempre entende npm. Então se eu der um npm start, ele vai rodar toda a aplicação Angular. Então ele vai pegar essa aplicação Angular e vai começar a compilar e rodar. Que é isso? Ele vai rodar essa aplicação local, vai subir um mini server local em Node por baixo dos panos, né? E vai rodar numa porta que geralmente é na porta localhost 4200. Aqui a gente pode colocar assim, tá? Que ele está falando a parte do Analytics ali, né? E aí ele vai começar a rodar. Depois ele vai liberar na porta 4200, tá? Que geralmente todo projeto que você cria novo, você pode mudar depois se quiser essa porta. Depois a gente vai ver essa questão de mudar a porta, principalmente quando a gente estiver trabalhando nos micro frontends filhos.
Então a gente vai precisar mudar, porque eu vou precisar rodar 2, 3 micro frontends e eu preciso de estar em portas diferentes, senão ele dá conflito. Então a gente vai mudar isso depois, tá? Mas geralmente aqui, para a gente entender um pouco da aplicação, a gente só vai pegar e rodar essa parte aqui que a gente criou do projeto base, tá? Depois de compilado, você vai ver que ele vai estar aqui, ó, rodando na porta 4200, tá? Você pode reparar que ele habilitou aqui, ó, um ponto Angular. Isso daqui é o cache do Angular, tá? É um cache local que o Angular faz, é uma pasta de cache local. Isso é muitas vezes para ele compilar mais rápido e tudo mais, somente quando a gente for salvando arquivos e ele dá um auto reload, né? Aqui ele dá um auto reload na aplicação, então isso ajuda ele a conseguir compilar, recompilar tudo de uma forma mais rápida, tá? Bom, a gente vai vir aqui, vai digitar localhost 2.4200. Quando a gente fizer isso, ele vai abrir a aplicação base, padrão aqui, né, do Angular, tá? Onde ele basicamente ele te dá uma apresentação, né, padrão aqui que o Angular tem. E aí é muito legal porque ele te dá alguns exemplos aqui nessa própria aplicação que você criou base. Ele te dá alguns exemplos de comandos que você já pode usar. Então aqui, por exemplo, o ng generate component, o adicionar o Angular material no seu projeto, adicionar um PWA, tá? Que é um outro conceito aqui. O PWA é um conceito de app através de projeto, tá? E aí tem alguns outros comandos, você pode ir testando aqui. Recomendo inclusive que você teste esses comandos dentro da aplicação e vou deixar para vocês testarem, principalmente essa parte do componente, para vocês entenderem o que vai acontecer quando você fizer isso. Basicamente ele vai criar um componente ali para você, então dentro da sua aplicação aqui, ele vai criar um outro componente, uma outra pastinha com só esses caras aqui, e automaticamente ele vai adicionar aqui no nosso módulo esse componente aqui nessa área. Então recomendo vocês fazerem esse teste para ver como que é. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente fez então aqui certinho tudo, tá? Bem passo a passo. Tentei ser bem sucinto e bem rápido, porque ao decorrer das aulas eu vou explicando um pouco mais também dentro da arquitetura e dentro do contexto, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.